Nessa aula de hoje, nós vamos estudar o movimento harmônico simples, que vocês encontram ali das páginas 8 a 11 do livro 9. Esta é uma aula de física para o terceiro ano do ensino médio. O movimento harmônico simples, cuja sigla é MHS, é uma oscilação, né, daquele tipo de movimento que nós estudamos, né, que a gente chama de oscilação, é linear. Então a gente vai observar sempre essa oscilação acontecendo ali, né, ao longo de uma linha, né? O período é constante e também sem atrito. Quando a gente considera o atrito, aí a gente vai dizer que é um movimento harmônico amortecido. E é um caso mais complicado que a gente não estuda no ensino médio. No exemplo que nós temos aqui abaixo, a gente tem o que a gente chama de oscilador massa-mola, porque é um objeto com uma determinada massa preso a uma mola que é puxado e ao ser puxado, a mola vai sair daquela posição dela de equilíbrio, vai ser deformada e no momento em que isso acontece, surge uma força na mola tentando fazer com que o objeto retorne à posição de equilíbrio. E quando ele é solto, né, essa força puxa novamente o objeto ali para o zero, mas como não tem atrito, não tem nada que impeça o objeto de se mover, no momento em que ele passa pelo zero, ele não para ali, ele ultrapassa esse ponto, vai ali para o lado da direita, comprimindo a mola. Ao ser comprimida, a mola novamente vai exercer uma força, agora para o outro lado, tentando novamente fazer com que esse objeto volte ali para a posição de equilíbrio. E mais uma vez, quando o objeto está passando por ali, ele ultrapassa o zero, vai novamente para o outro lado e fica nesse vai e vem. Então, esse vai e vem, né, passando ali sempre por uma posição intermediária de equilíbrio, é a nossa oscilação. E nesse exemplo ali que nós estamos vendo, né, é um movimento ali na horizontal, de vai e vem. Aqui nessa imagem, a gente tem o exercício 1 e a gente vai usar esse exercício para poder definir alguns termos que a gente costuma utilizar quando a gente fala do MHS. O primeiro termo é elongação. Então, o que significa elongação? É a variação de comprimento da mola. Então, ali no caso, né, a mola saiu do zero, foi até o x1. Então, essa variação aí, né, do zero até o x1, é chamado de elongação. Outra coisa é a amplitude. A amplitude seria a elongação máxima, a distância entre a posição de equilíbrio, né, até o máximo que a mola foi distendida, deformada. Então, a amplitude é isso, a deformação máxima que a mola sofreu. O período, a gente já viu, né, quando estudou os movimentos periódicos, é simplesmente o tempo necessário para completar uma oscilação. Então, para o objeto sair de onde ele está e retornar para a posição inicial. E a frequência é o número de oscilações realizadas em um certo intervalo de tempo. Então, nós vimos que no sistema internacional o intervalo de tempo adotado é 1 segundo, embora o minuto também seja muito utilizado. Agora a gente vai lembrar um pouquinho quando a gente estava nas aulas, né, na semana passada, e a gente viu aqui essa imagem que está aí na página 5 do livro de vocês, que mostra essa pessoa balançando e tem ali uma força que está destacada em cor de rosa, que é chamada de força restauradora. E aí a gente estudou, né, que toda oscilação tem uma força restauradora. E essa força restauradora é aquela que sempre vai tentar levar o objeto que está oscilando para sua posição de equilíbrio. E então, no caso, né, do balanço,
essa força era a componente X do peso. Ela que ficava, né, sempre atuando como força restauradora do movimento. Agora, no caso do oscilador massa-mola, né, que nós estamos vendo agora como um exemplo de MHS, essa força restauradora é a força elástica, porque é a força elástica que vai ficar sempre atuando no sentido de fazer o objeto voltar para a sua posição de equilíbrio. E força elástica, como a gente estudou lá no primeiro ano, é definida pela lei de Hooke. E essa lei diz o seguinte, que essa força, né, é diretamente proporcional à deformação da mola. Então, quanto mais a gente deformar a mola, mais intensa será a força elástica. E ela também depende do tipo de mola, né, o material da mola e a dureza, digamos assim, né, da mola. E essas informações estão contidas na constante elástica. Então, constante elástica depende do tipo de mola que a gente está utilizando. E ali na nossa fórmula, a gente vê também que quando a gente vai calcular a força elástica, tem um sinal de menos. Esse sinal de menos indica que a força elástica sempre é oposta ao sentido em que a mola foi deformada. Então, se eu puxar a minha mola para a direita, a força elástica será para a esquerda, tentando retornar a mola ao tamanho inicial dela. E assim por diante, né? Se eu empurrar para cima, a força elástica vai ser para baixo, sempre oposta ao sentido em que eu fiz a minha deformação. Quando a gente vai calcular a intensidade da força elástica, a gente não precisa considerar o sinal de menos, né? Ele está aí apenas para lembrar a gente que ela é uma força oposta à deformação. No sistema internacional, força é medida em newtons, a deformação em metros e a constante elástica tem a unidade de newtons por metro. E o que significa, né, essa constante? Que informação é essa? Ela está dizendo para a gente quantos newtons de força é necessário aplicar naquela mola para que ela deforme 1 metro. Né? Então, para cada metro de deformação, quanto de força que é necessário aplicar naquela mola, ok? Então, uma rápida revisão aí de força elástica. Nessa outra imagem, a gente está novamente, né, vendo o nosso sistema massa-mola e nós temos várias posições. E essas posições representam, então, algumas etapas, né, daquele movimento de oscilação que ele vai fazendo. Então, no primeiro momento, ele está ali na elongação máxima dele e ele é abandonado e começa a oscilar. Aí ele vai se movendo então para a esquerda, passa ali pela posição de equilíbrio na etapa 3, vai comprimindo a mola, comprime o máximo ali na posição 5 e depois começa a retornar até que chega, né, na posição 7, retorna ao ponto inicial. Então a gente teria aqui representado uma oscilação, né? Sai do ponto ali, ponto A, vai até o ponto menos A e retorna ao ponto A. E nesse tipo de movimento, a gente tem, da mesma forma que a gente analisou no caso do balanço, a velocidade é zero nas extremidades, é justamente onde ele para e começa a voltar. A velocidade é máxima no ponto central. E a gente tem também a deformação da mola é máxima nas extremidades, né? Então, se a deformação é máxima nas extremidades, a força elástica será máxima nas extremidades também, porque como nós vimos, a força elástica é diretamente proporcional a essa deformação. Vamos analisar agora que outras forças que estão atuando aí nesse nosso sistema. Então, além da força elástica, a gente tem também o peso do objeto e a força normal, porque esse objeto está apoiado numa superfície, né? E como ele está apoiado numa superfície horizontal, o peso vai ter a mesma intensidade da normal. Só que como são opostas, né? O peso para baixo, o normal para cima, essas forças acabam se cancelando.
E como também é um caso que não tem a força de atrito, o que vai sobrar de força ali para provocar o movimento é a força elástica. Então, essa força elástica ela vai começar a existir no momento em que alguém puxa o sistema, né? Então, precisa ter uma pessoa que vá ali e deforme essa mola inicialmente, ou puxando para um lado ou empurrando para o outro. Uma vez que isso acontece, aí a pessoa pode soltar e, nesse momento, a força elástica é que vai ser a resultante desse movimento. Okay? Então, para o movimento começar, realmente tem que ir alguém ali e interferir. Mas depois a pessoa solta e a mola fica indo para frente e para trás, empurrando e puxando ali o bloquinho, né, fazendo esse movimento oscilatório. Então, como a gente tem o peso cancelando com a força normal, a força que é responsável pela oscilação é a força elástica e, portanto, ela vai ser a nossa força resultante. E como nós sabemos, toda força resultante provoca uma aceleração, né? Então, pela segunda lei de Newton, a gente pode dizer que força resultante é a massa vezes a aceleração. E nesse caso, que nós temos como resultante a força elástica, a massa multiplicando a aceleração corresponde a menos K, constante elástica, né? Vezes o ΔX, que é a deformação. Se a gente isolar a aceleração do lado esquerdo, vamos poder calcular a aceleração multiplicando a constante elástica pela deformação dividido pela massa do objeto. A gente, quando olha para essa expressão, então percebe que a nossa aceleração é diretamente proporcional à constante elástica da mola e também diretamente proporcional à deformação que essa mola teve, e é inversamente proporcional à massa do objeto. A deformação, esse nosso ΔX, ele varia no decorrer do movimento, né? Quando o objeto está na sua amplitude, na sua elongação máxima, o ΔX tem um valor máximo, mas à medida em que ele vai se movimentando ali, esse ΔX, que é a deformação, vai mudando, vai aumentando, diminuindo, de forma que a aceleração varia nesse movimento, ela não é uma aceleração constante. Então, nessas imagens que temos aí abaixo, a gente observa que em alguns momentos a aceleração vai ser zero, em outros vai ser positiva, em outros vai ser negativa. E por que isso acontece? Como a aceleração é dependente da deformação, no momento em que o objeto está passando pela posição zero, que a mola não está deformada, a aceleração será nula, né? Se o ΔX é zero, a aceleração também vai ser zero. Então, nesse momento, ele está passando por ali com velocidade máxima, mas não está acelerando. Ele só está, né, no máximo da velocidade dele, passando ali pelo meio. A partir do momento em que ele sai desse ponto, que o ΔX é zero, o ΔX começa a aumentar novamente. E aí, a aceleração, então, também vai aumentar. O sinal de menos ali na nossa aceleração, ele vai indicar se a aceleração é para a direita ou para a esquerda, né? Então, quando a gente tem ali a mola comprimida, a gente vai ver que a força elástica vai ser para a direita, a aceleração também. A aceleração sempre segue a força resultante, certo? A força resultante e a aceleração são sempre para o mesmo lado. Então, nesse caso, né, se a força elástica aponta para a direita, quando a mola está comprimida, a aceleração também. Aí, quando a mola é esticada e passa ali para o outro lado, aí nós vamos ter uma aceleração para a esquerda. E aí, nesse caso, é uma aceleração negativa. Então, esse sinal de menos, ele só está indicando isso, né? Se a aceleração é para a direita ou se é para a esquerda, né? E sempre vai seguir a força elástica. Para onde a força elástica apontar, será também a aceleração. Então, essa é um resumo aqui, né, do que acontece com o sistema massa-mola, né? Uma análise da aceleração. Agora, nesse outro desenho que a gente tem aqui, novamente a gente vai trazer um movimento circular uniforme relacionado com esse movimento de sobe e desce, uma oscilação aqui, né?
do lado esquerdo aqui do movimento circular. É só para a gente lembrar que todo movimento de oscilação corresponde a uma projeção de um movimento circular uniforme. Então, nesse caso, a gente está vendo uma projeção aqui na vertical. E a gente também poderia ter, né? A gente já mostrou outros dias, né, em outras aulas, exemplos em que a projeção é na horizontal. Mas não importa, né? Sendo projeção na horizontal ou na vertical, essas projeções são oscilações. Então, o movimento circular uniforme, quando projetado em uma dimensão, vai corresponder a um movimento de vai e vem, né? Uma oscilação. E nessa outra imagem que a gente tem 4 quadrinhos aqui à esquerda, a gente observa a projeção na horizontal agora, da bolinha que vai circulando. Então, dependendo da posição em que a bolinha está, a gente vai ter uma projeção para o lado da direita ou para o lado da esquerda, né? E isso corresponde, como a gente comentou no outro dia, a projeção, no caso, no eixo X, corresponde ao cosseno do ângulo, que é a posição angular que a bolinha ocupa no movimento circular. E quando a gente tem projeções na vertical, ou no caso no eixo Y ali, aí a gente teria, isso corresponderia, né, ao seno do ângulo. Então, quando o nosso círculo for um círculo trigonométrico, a gente tem ali a projeção no x é o cosseno, a projeção no y é o seno. Projeção do quê? Do ângulo, né? Do ângulo ali que corresponde à posição da bolinha enquanto está circulando. Como esses dois movimentos correspondem, se a gente olhar para a bolinha e pensar então na altura da bolinha ou então na posição da bolinha projetada na horizontal, a gente observa que o tempo gasto para essa bolinha completar uma oscilação é o mesmo, tanto no movimento circular uniforme quanto no movimento oscilatório. Então, embora sejam movimentos diferentes, o período desses movimentos é o mesmo. E se a gente calculava o período no movimento circular uniforme, a gente utilizava a expressão 2π dividido pela velocidade angular, a gente pode usar essa mesma fórmula para calcular o período do movimento harmônico simples, né? Uma vez que a gente observa ali que o tempo é o mesmo para a bolinha completar uma oscilação nos dois tipos de movimento. Aqui, então, eu deixei aqui a expressão que a gente utiliza para calcular essa projeção do movimento circular no eixo X. Então, se o nosso círculo tiver um raio de tamanho A, essa projeção será A cosseno de θ. À medida em que o ângulo vai mudando, né, o valor da projeção vai mudando também. Então, o x ele sempre vai ser uma função desse ângulo e, dependendo do caso, ele pode ser um x positivo ou negativo, né? Quando a bolinha está no segundo quadrante, vai ser negativo, no terceiro também. No primeiro e no quarto, os valores de x serão positivos, né? Porque os ângulos já vão fornecer cossenos positivos. Então, aqui é só para a gente lembrar um pouquinho da definição de cosseno e de quanto que é, então, a projeção no eixo X do movimento circular uniforme. Agora, a gente vai lembrar um pouquinho o que é uma função horária de posição e aí, em seguida, a gente vai ver como seria essa função para o caso do movimento que a gente está estudando. Então, quando a gente começou a estudar o primeiro movimento, mais simples, né, no primeiro ano, que é o movimento retilíneo uniforme, a gente viu que a função horária da posição era dada por aquela expressão que a gente chamava de sorvete, né? O S igual a S0 mais VT. Se a gente não utilizar a letra S, mas utilizar o X, ficaria X igual a X0 mais VT. Então, isso vai dizer para a gente a posição em que o objeto se encontra num certo instante em função da velocidade que ele tem.
né? A gente substituía o valor da posição inicial, a velocidade, que era constante, né, no movimento retilíneo uniforme, ia variando o tempo e verificando ali o valor do x para cada instante. No movimento circular uniforme, o raciocínio é o mesmo, só que ao invés da gente ter o deslocamento linear, o nosso deslocamento é angular. Então a gente tem o mesmo tipo de expressão que a gente tinha, né, do S igual a S0 mais VT, só que agora a gente tem ângulo, né? Então o ângulo final é igual ao ângulo inicial mais a velocidade angular vezes o tempo. E no movimento harmônico simples, nós vimos que essa posição x dele, né, vai ser calculada em função desse ângulo θ do movimento circular uniforme. E aí a gente viu que, então, corresponde à projeção desse movimento no eixo x e que a gente pode calcular como sendo o A cosseno do ângulo θ. Agora, esse ângulo θ é um ângulo que vai variando, né? À medida em que o movimento circular vai acontecendo, esse ângulo vai mudando também. E ele muda de acordo com o que a gente viu ali em cima, que é a função horária do MCU. Então, se a gente substituir no lugar do θ exatamente a função horária do movimento circular uniforme, a gente chega em qual seria a função horária do movimento harmônico simples. Então, temos ali a amplitude, que é o A, que corresponde, né, ao raio daquele círculo, e multiplicando ali o cosseno do ângulo, que nada mais é que o ângulo inicial mais a velocidade angular vezes o tempo. Essa velocidade angular, muitas vezes, quando a gente está falando do movimento harmônico simples, é chamada de pulsação ou frequência angular. Então, coloquei aqui, novamente, a função horária da posição no MHS é dada por x igual a A cosseno de θ0 mais o ômega t. Esse ômega é uma letra grega, né, que parece um W, mas é o que a gente usa para representar a velocidade angular ou frequência angular, ou também chamada de pulsação. Quando o instante é zero, seria a posição inicial do objeto que está ali oscilando. Então, nesse caso, né, a gente vai zerar ali o termo que seria o ômega vezes t, né, já que o t é zero, e o que vai sobrar para a gente vai ser o A vezes o cosseno do θ0, que é o ângulo inicial. E essa posição, que seria então a posição inicial do movimento, também é chamada de fase inicial do movimento. Então, quando vocês ouvirem falar de fase inicial, é a posição inicial do movimento oscilatório. Então, se por acaso o ângulo inicial for zero, aí o cosseno de zero vale 1 e nós vamos ter como posição zero da nossa oscilação o valor da amplitude. Então, nesse caso, né, do ângulo inicial ser o ângulo zero, a gente vai ter como posição inicial a amplitude, que seria a elongação máxima. Na página 10, vocês vão encontrar alguns exemplos de cálculo da posição inicial ou fase inicial do movimento harmônico simples. Então, em todos esses exemplos, o tempo é zero, né? O que a gente vai estar calculando ali é o x0, a fase inicial. E nesses exemplos também, eles estão considerando que o círculo tem um raio de 10 centímetros. Então, a gente tem ali, né, isso equivale a 0,1 metro. E vamos calcular a projeção no eixo x dessa fase inicial. Então, vai ser 0,1 cosseno do θ0. O primeiro exemplo vai considerar que o θ0 é zero, né, 0 radianos. E nós até já tínhamos visto, né, que nesse caso, como o cosseno de zero vale 1, a posição inicial, a fase inicial da nossa oscilação, vai corresponder à amplitude ou elongação máxima da mola. Então, se o nosso objeto estiver partindo do ângulo igual a zero, a posição inicial projetada ali no eixo x vai ter o mesmo tamanho do raio, né? Vai
ser, x0 vai ser igual a 0,1 metro. No segundo exemplo, a gente já tem o objeto partindo de um ângulo que é π sobre 6. Então, esse ângulo aí, π sobre 6, corresponde a 30 graus. E se o objeto estiver saindo dessa posição, a fase inicial ali do nosso movimento harmônico simples será então calculada, você multiplicando o 0,1 pelo cosseno de π sobre 6. Então, o cosseno de π sobre 6 é cosseno de 30, né, que é raiz de 3 sobre 2, isso daí vezes 0,1, dá ali aproximadamente 0,087 metros. Então, seria a projeção se a fase inicial for ali saindo do π sobre 6. No terceiro exemplo, estamos considerando que a posição inicial do movimento ali da bolinha é no ângulo 5π sobre 6. Esse ângulo de 5π sobre 6 é o ângulo de 90 mais 60 dá 150 graus. Então, 5π sobre 6 corresponde a 150 graus. E quando a gente vai calcular a fase inicial, então vai ser 0,1 vezes o cosseno de 5π sobre 6. E isso dá menos 0,087 metros. Então, ali a projeção no eixo X vai ser negativa, né? Quando esse ângulo já é um ângulo de segundo quadrante. E o cosseno ali já vai corresponder a um valor negativo, portanto, o nosso objeto, né? A projeção dele ali no eixo X já vai ser para o lado esquerdo ali do zero, né? Então, é um valor negativo. Agora, se a gente quiser calcular o período desse movimento, a gente tem essa expressão que está mostrada aqui, 2π vezes a raiz quadrada do valor da massa do objeto dividido pela constante elástica da mola. Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês como é que se chega a essa expressão, né, para calcular o período. Mas antes da gente mostrar isso, a gente vai só interpretar um pouco, né, o significado ali dessa expressão. Bom, a gente tem o 2π multiplicando essa raiz quadrada e no numerador temos a massa e no denominador a constante elástica. Isso indica que quanto maior for a nossa constante elástica, menor será o período, né? E se o período é menor, significa que é um movimento mais rápido. Então, molas mais duras provocam movimentos com períodos mais curtos, oscilações mais rápidas. Já no caso da massa, né, quanto maior for a massa, maior será o período. Então, aí, né, vai ser um movimento um pouco mais lento se a mola tem, se o objeto, né, tem uma massa um pouco maior. Agora, como que a gente chega a essa conclusão que o período é isso, né? Então, a gente tem aqui a demonstração. E essa demonstração normalmente não é apresentada no livro de ensino médio, porque ela depende de cálculos que no ensino médio normalmente não são estudados, que é o chamado cálculo diferencial integral. Eu vou mostrar a vocês rapidamente para quem tiver interesse. Então, olha só. A gente começa com a expressão ali de cima, que é a função horária da posição que nós estudamos nessa nossa aula de hoje. Então, x igual a cosseno de θ0 mais ômega-t. Isso aí está indicando para a gente a posição do nosso objeto, né, a projeção ali no eixo x, né, do nosso objeto, no decorrer do tempo. Então, em alguns momentos, essa projeção vai ser do lado direito ou do lado esquerdo, né? Dependendo do instante. E se a gente quiser saber como que a velocidade desse movimento ocorre em função do tempo, a gente precisa aplicar um cálculo que se chama derivada. A gente vai precisar derivar ali a expressão de cima. E quando a gente faz isso, então a gente obtém uma segunda expressão, uma segunda fórmula, que vai relacionar a velocidade do objeto
com o tempo. Velocidade da oscilação, né? A velocidade ali do vai e vem ali no eixo X. E aí, se a gente quiser saber a aceleração desse movimento, a gente vai derivar novamente. Agora a gente deriva já a função ali da velocidade e chega numa outra expressão, que é então a função horária da aceleração, que vai dizer como que a aceleração varia no decorrer do tempo ali, né, enquanto a oscilação vai acontecendo. E quando a gente então faz isso, a gente chega à conclusão que essa nossa aceleração corresponde a eu pegar ali a nossa expressão lá de cima, aquela que a gente deduziu nessa nossa aula de hoje, e multiplicar isso por menos velocidade angular ao quadrado. Então, a nossa aceleração, ela tem o sentido oposto ali ao x, né? Então, ali o sinal de menos indica isso. E você pode calcular essa aceleração multiplicando o valor de x pela velocidade ao quadrado, velocidade angular, né? Ou frequência angular elevado ao quadrado e com o sinal menos. Então, a gente chega nessa conclusão e aí a gente vai lembrar, então, o que era período, né? Porque a gente vai querer agora deduzir aquela expressão para cálculo de período. E aí o período, a gente definiu no movimento circular uniforme que a velocidade angular era 2π, que seria uma volta completa, né? 2π radianos, que corresponde a 360 graus, dividido pelo tempo de uma volta completa, que é o período. Então, a gente definiu dessa forma a velocidade angular. Para calcular o período, a gente só isola o t do lado esquerdo e passa a velocidade angular para o lado direito, dividindo. Então, a gente vai dizer que o nosso período é 2π dividido pela velocidade angular. Bom, a gente agora também, há pouco, né, alguns slides atrás, vimos que a gente podia dizer que a aceleração do MHS era calculada multiplicando a constante elástica pela deformação e dividindo pela massa, com o sinal menos. E também nesse slide ali do lado superior direito, a gente chegou numa outra expressão para aceleração, que era multiplicar o x pela velocidade angular ao quadrado com o sinal de menos. Então, a gente vai igualar agora essas duas expressões que a gente deduziu para a aceleração. A que veio ali da segunda lei de Newton e essa outra que a gente chegou quando foi fazendo as derivadas ali, né, que eu fui explicando. Então, a gente vai pegar essas duas acelerações, que na verdade são a mesma coisa, e vamos dizer então que uma é igual à outra. E quando a gente faz isso, a gente pode cancelar o sinal de menos que tem dos dois lados e também podemos cancelar o x. E é daí que vem que a nossa velocidade angular é a raiz quadrada do k dividido pelo m. E como o período é 2π dividido pela velocidade angular, ou frequência angular, né? Tem os dois nomes. Como o período justamente é o 2π dividido pelo ômega, aí a gente vai inverter ali aquela raiz quadrada na hora de calcular o período e chegamos então que o período corresponde a 2π vezes a raiz quadrada do m de massa dividido ali pelo k, que é a constante elástica da mola.